Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações nesta manhã, tá bom? Adolescentes, como de costume, nós usamos o dia de Natal para trazermos uma lição especial, uma lição que não segue a rotina das séries do nosso livro, uma lição especial para nós tratarmos acerca do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre fatos e evidências sobre o Senhor Jesus Cristo. Estou conseguindo chegar aqui? Tá bom. Fatos e evidências sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, gostaria de estar iniciando com uma pergunta a vocês. A pergunta é: saberiam me dizer quem será o presidente dos Estados Unidos ou do Brasil daqui a 40 anos? Vocês conseguiriam saber? Você acha que isso seria uma tarefa fácil ou difícil? Difícil, né? E eu queria que vocês me dissessem, além disso, saber qual é a cidade que ele nasceu, como será a sua infância, como será a sua vida adulta. Seria um pouco mais difícil, né? Nós diríamos praticamente impossível. Então, quando nós pensamos acerca do Senhor Jesus Cristo, ele já foi anunciado muito tempo antes dele nascer. A Bíblia dizia com precisão acerca da sua infância, como seria a sua infância, em qual cidade ele iria nascer, cerca de 2000 anos antes dele nascer. Nós vimos profecias acerca do Senhor Jesus Cristo desde o momento em que Adão pecou contra Deus. Aí em Gênesis 3, ou cerca de aproximadamente 4.000, 5.000 anos atrás. Então, veja, como que é precisa a palavra de Deus. Nós não conseguimos imaginar nem saber quem será o presidente do Brasil e dos Estados Unidos daqui a 40 anos. Que dirá nós sabermos de coisas tão precisas cerca de 1000 anos adiante. Nós não conseguimos. Isso mostra já de início como que a Bíblia é inspirada, como que a Bíblia é tão precisa, né? Então, de início, vamos estar vendo algumas passagens acerca do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento que se cumpre precisamente, né, na vida do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler primeiramente Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias fica no Antigo Testamento. Miqueias 5, versículo 2, dizendo assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui ele profetizava acerca de qual cidade iria nascer o Senhor Jesus Cristo, né? Belém de Efrata. Isso se cumpriu precisamente em Lucas capítulo 2, versículos 4, 5 e 7. Vocês conseguiriam enxergar? Não sei se vocês conseguem enxergar. Acho que fica mais propício. Dizendo assim, Lucas capítulo 2, versículo 4, 5 e 7. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, Miqueias foi um profeta aproximadamente 500 anos antes de Cristo, já dizia com precisão qual era a cidade que ele iria nascer. Veja como maravilhoso é. Outra profecia que nós vemos que se cumpriu em Cristo, aqui nós temos algumas delas, né? São dezenas que eu podia estar citando aqui, que se cumpriu perfeitamente em Cristo. Mas só algumas para nós termos um pouco de noção. Em Isaías 7, versículo 14, vai dizer: Portanto,
O mesmo Senhor vos dará o sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, já profetizando que ele nasceria de uma virgem. Isso cumpriu precisamente em Lucas 1, 26 e 27, dizendo: uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, e o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Profecia que se cumpriu precisamente. Outra profecia que dizia que ele seria um profeta que iria governar a nação, que iria liderar a nação de Israel. Deuteronômio 18:15, profecia na qual foi Moisés quem profetizou, dizendo assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Isso foi mencionado e se cumpriu precisamente em Cristo, e depois os apóstolos lembraram dessa passagem e falaram isso. Em Atos capítulo 3, versículo 20 e 22, a dizer: e enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Não creram nele, ou seja, não deram crédito nas suas palavras, nas suas pregações. Muitas pessoas não creram no Senhor Jesus Cristo. Isso foi profetizado em Isaías 53, versículo 1, que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isso se cumpriu, como vai dizer, João vai lembrar disso no Evangelho de João 12, 37 a 38. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? São apenas algumas de dezenas que eu podia estar citando aqui nesta manhã acerca de passagens de evidências que se cumpriram precisamente no Senhor Jesus Cristo. Então, veja como que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, veja como que ela é precisa, como que ela é inerrante e infalível. Então, como eu falei no início da manhã, hoje nós vamos falar sobre fatos e evidências acerca do Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos estar perguntando: somente a Bíblia fala sobre o Senhor Jesus Cristo? Muitos céticos, professores, homens maliciosos se levantam para deturpar a palavra de Deus e falar assim: somente a Bíblia fala acerca de Jesus. Mas isso não é verdade. Existem muitas comprovações históricas acerca de Jesus. Ele é mencionado em vários livros também, em livros pagãos, de homens judeus, romanos da época que fizeram menção dele. Foram dezenas de escritores entre o primeiro e o quarto século que fizeram menção do Senhor Jesus Cristo, entre, como eu já mencionei, judeus, romanos, gregos e muitos cristãos, discípulos do Senhor Jesus Cristo, que escreveram acerca dele. Uma pessoa famosa nos tempos do Senhor Jesus Cristo, logo após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, chamado Flávio Joséfos, é um judeu que ele escreveu a história dos hebreus. Ele escreveu coisas muito importantes sobre o Antigo Testamento e ele era homem de grande eloquência nos tempos dos apóstolos, no tempo da igreja primitiva. E ele não somente mencionou acerca da destruição do templo de Jerusalém, também ele fez menção acerca do Senhor Jesus Cristo. Então, muitos críticos, quando vão tentar deturpar a vida do Senhor Jesus Cristo, eles se deparam com diversas testemunhas, diversas provas e evidências, como a dela Flávio Joséfos, que cita no seu livro. Aí eles realmente não tem como dizer que Jesus não existiu, que Jesus não esteve sobre a terra. Então, existem N exemplos que nós podemos mencionar. Trouxe uma para vocês sobre Flávio Joséfos, que fala acerca não somente de Jesus Cristo, fala também acerca dos irmãos dele, que dois deles foram Judas e Tiago, também que é mencionado na Bíblia. Tá? Então, quais eram as formas de registro do tempo do Senhor Jesus Cristo? Quando nós falamos de registro, nossos dias, nós pensamos em câmeras, nós pensamos em celular, nós pensamos em gravador, que são formas
de registro em nossos dias, para comprovar fatos, para evidenciar, registrar momentos que nós desejamos guardar. Todavia, na antiguidade não era assim. Quando eles queriam registrar algum evento importante ou alguma pessoa importante, eles necessitavam escrever aquilo em papiros, pergaminhos, rolos, livros, e deixar registrado em algum local de relevância, tá bom? Então, como nós podemos falar em antiguidade, para um escrito ter credibilidade, não era somente ter algum escrito e ficasse aquela cópia guardada. Por exemplo, se algum filósofo quisesse registrar o evento de um eclipse, por exemplo, naquela época, se um homem apenas registrasse aquele evento e guardasse, publicasse, não ia ter relevância. Por que não ia ter relevância? Porque foi só uma pessoa que viu aquilo. Ah, foi só uma pessoa que viu o eclipse, então tem muita credibilidade. Por quê? Alguém pode falar assim, mas eu não vi um eclipse nenhum, por que só você está falando isso aqui? Por que só você está registrando isso? Então não tem muita credibilidade. Aquilo não poderia ser considerado como um documento. Então, para ser considerado um documento preciso, teria que ter muitas testemunhas observando aquele fato, aquelas evidências. Tinha que ter muitas cópias, ou seja, que muitos copistas confirmaram que aquilo era verdade e transpassaram para frente, fizeram cópias daqueles manuscritos. Então, quando nós pensamos na palavra de Deus, a Bíblia diz que foram diversas testemunhas que acompanharam a jornada do Senhor Jesus Cristo. Diversas delas. E além disso, a Bíblia possui mais de 5.000 cópias do Novo Testamento. Isso é muito importante acerca de credibilidade de documentos históricos. Por que eu falo isso? Porque como nós mencionamos, adolescentes, acerca de pessoas como, por exemplo, Homero, que foi uma pessoa eloquente também na antiguidade, quando nós comparamos Homero com o Senhor Jesus Cristo, existem muito mais documentos comprovando a vida do Senhor Jesus Cristo do que de Homero. Quando nós pensamos, por exemplo, só de cópias do Novo Testamento, nós temos mais de 5.500 cópias falando acerca do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos comparar com o segundo lugar, que seja Homero, que é a sua obra publicada, que é chamada Odisseia. Na obra publicada de Odisseia foram 643 cópias apenas. E hoje em dia nenhum filósofo vai duvidar que Homero não existiu, ou por exemplo Alexandre o Grande, ou por exemplo Platão, Sócrates. Essas pessoas, realmente eles confirmam que as pessoas existiram e foram de grande eloquência nos seus dias. Mas quando nós falamos acerca do Senhor Jesus Cristo, existem milhares, dezenas de milhares de citações, tanto de cristãos como de não cristãos acerca do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de evidências históricas, realmente é praticamente um absurdo em comparação com qualquer outra pessoa que houve na antiguidade. Isso nós falamos de Homero, que teve apenas 643 cópias dos seus manuscritos. Eu não vou nem citar, por exemplo, Platão, que foram apenas unidades, dezenas de cópias dos seus escritos, de Sócrates, entre outras pessoas que são consideradas de pessoas de renome da antiguidade. Então veja, como que a Bíblia nos dá tanta credibilidade. Então, quando as pessoas vão comparar o Novo Testamento, elas olham um livro com outro livro e comparam. Das milhares de cópias adolescentes, não existe praticamente nenhuma incongruência, nenhuma discordância entre elas. Já por outro lado, das 643 cópias de Homero, existem coisas que são imprecisas, que não foram tão bem copiadas umas com as outras, ou seja, não dá mesmo nas 643, não dá tanta credibilidade assim, porque não é tão preciso suas cópias. Agora, no Novo Testamento, de mais de 5.000 cópias, praticamente nenhum erro entre elas, comparando uma com uma lá do outro, versículo por versículo. Isso é tão maravilhoso. Nenhum documento histórico tem tanta precisão quanto há no Novo Testamento. Isso é maravilhoso. E falando agora um pouco sobre as evidências da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei que a Bíblia nos traz
tanta credibilidade acerca dos manuscritos em si, que não só apenas que eles têm uma precisão de cópias, ainda assim, que mesmo depois de 2000 anos, ainda são preservados diversos manuscritos que são cópias que remetem ao primeiro século. Isso é tão maravilhoso. Se nós formos, por exemplo, no museu na Inglaterra, que ainda que há cópias do Novo Testamento, nós podemos ver cópias que são do primeiro século. Em Israel há cópias do Mar Morto que são preservadas do primeiro século. Que maravilha! Não há tanta precisão assim com nenhum outro manuscrito. Evidência acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos ver? Primeiro fato acerca da evidência da ressurreição, mostrando a sua divindade. Na palavra de Deus nos diz que ele foi enterrado na tumba de José de Arimateia. Isso tem uma relevância histórica muito importante, porque José de Arimateia era uma pessoa que era reconhecida tanto por judeus como por não judeus, tanto por cristãos como não cristãos. Uma vez que ele foi enterrado na tumba de José de Arimateia, isso se torna uma evidência muito precisa, uma vez que ele ressuscita e deixa a tumba vazia, que todos podiam testificar que ele estava num local de grande privilégio, de grande acesso, de uma acessibilidade muito boa, as pessoas olharem e ver. Era próximo do Jardim das Oliveiras, as pessoas podiam olhar e testificar realmente que a tumba estava vazia logo após a sua ressurreição. Então isso ele foi enterrado na tumba de José de Arimateia, ele foi posto nessa tumba. Uma pessoa de grande eloquência que podia testificar acerca ali da sua morte e da sua ressurreição. O segundo outro fato é que, logo após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, no dia que ele ressuscita dentre os mortos, ele foi visto por diversas mulheres. E no mesmo dia foi visto por todos os apóstolos e depois por diversos discípulos. Isso é maravilhoso. No mesmo dia, são provas oculares. Isso é maravilhoso. Provas oculares que testificaram e viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto. E isso foi registrado na palavra de Deus como um documento histórico ao longo dos séculos. Por último, o terceiro fato, em várias ocasiões, sobre várias circunstâncias diferentes, indivíduos e grupos de pessoas experimentaram aparições do Senhor Jesus Cristo. Ao longo de 40 dias, ele esteve presente na terra, trazendo ensinos, confortando os corações dos discípulos ali, durante 40 dias. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 a 8, vai dizer o apóstolo Paulo que primeiro o Senhor Jesus apareceu para os apóstolos, depois para os discípulos. Isso foram aproximadamente 500 pessoas que testificaram que viram o Senhor Jesus Cristo. Viram. E essas mesmas pessoas, nós acreditamos, essas 500 pessoas que replicaram a palavra de Deus, e nós temos aí mais de 5.000 cópias da palavra de Deus. Veja, 500 pessoas vendo o Senhor Jesus Cristo como um fato. Que maravilha! Não tem como uma mágica enganar todo mundo assim presencialmente. Não todos puderam observar e ver que realmente aquilo que tinha dito nas Escrituras, que o Senhor Jesus Cristo iria ressuscitar, que ele iria se levantar dos mortos, que ele seria o Salvador, se cumpriu precisamente e muitas pessoas testificaram. É bem interessante que na carta do apóstolo João, na primeira carta, vai dizer que eles viram e tocaram o verbo, a palavra da vida. Isso é maravilhoso. Tomé tocando ali as feridas do Senhor Jesus Cristo. Veja que maravilha. Tantas testemunhas mostrando mostrando que realmente eles viram, testificaram acerca do Senhor Jesus Cristo. E isso os impulsionaram a trazer o Evangelho para muitas nações. Isso é maravilhoso que depois muitos deles morreram defendendo essa verdade. Foram mártires, morreram de forma tão terrível, de forma que nós nem podemos mencionar de tão dolorosa foram as mortes desses primeiros cristãos do primeiro século. Veja que interessante. Eles testificaram acerca de Jesus. Eles andaram com Jesus depois da ressurreição.
Depois eles comprovaram isso e registraram isso em livros. Nós vemos 27 documentos do Antigo Testamento, que são os livros de Mateus, Apocalipse, são 27 documentos mostrando que realmente Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E depois disso, não obstante, não pouco ainda, eles provaram acerca disso, morrendo como mártires cristãos naquele tempo. Veja, que tremendo. Quantas provas nós temos acerca do Senhor Jesus Cristo. E muitos vão dizer assim, eu não preciso desses eventos, desses fatos para crer no Senhor Jesus Cristo. É verdade, nós precisamos desses fatos para crer. Mas é necessário nós sabermos para defender quando for necessário. Que muitas pessoas nocivamente querem nos afastar da fé do Senhor Jesus Cristo. Ou mesmo até mesmo Satanás colocando pensamentos, tentando duvidar de tantas provas e evidências acerca do Senhor Jesus Cristo. Então, esses materiais são muito precisos e são essenciais para que venhamos a crer no Senhor Jesus Cristo e defendê-la de pessoas que querem deturpar acerca da palavra de Deus, para que nós venhamos a imaginar quão preciso é a palavra de Deus, que não somente profetizou acerca do Senhor Jesus Cristo no passado, e tantas profecias que estão se cumprindo em nossos dias. Quando nós pensamos na palavra de Deus, além de ser documentos históricos, a se cumprir com precisão coisas em nossos dias. Por exemplo, em 2 Timóteo, vai dizer que no fim dos tempos haveria homens amantes de si mesmos, desobedientes a pais, enganadores, irreconciliáveis, com uma infinidade ali de torpeza diante de Deus. Tudo isso se cumprindo nos nossos dias. As pessoas fossem falar para Paulo, o que ele está falando é um absurdo, Paulo. As pessoas vão matar pais, as pessoas irão matar suas próprias mães. Se fosse falar isso há 2 minutos atrás, seria até um absurdo. Mas veja como está se cumprindo precisamente em nossos dias tudo isso que for predito na palavra de Deus. Então nós temos diversos recursos que nos certificam que realmente crer no Senhor Jesus Cristo não é como crer em um conto de fadas. Nós estamos crendo no Deus onipotente, no Deus que criou todas essas coisas, no Deus que se fez carne, no Deus que morreu na cruz por nossos pecados, e depois nós cremos que Ele pode nos salvar da perdição eterna.